Passo a palavra, senhor presidente, para o nobre colega vereador Rafael Alcorra Bueno. Malcorra. Eu falei o quê? Agora tá. Mas isso é uma pessoa de bom coração, de não ter rancores, né? Briguei com o Cristiano. Com a palavra, presidente da Comissão de Saúde, vereador Rafael Bueno. Errei, profetizei. Segue com a palavra da tribuna. Obrigado, presidente, vereador Cristiano. Quero saudar a Márcia, aqui presente, o Jonathan, dois roqueiros. Nós vamos protocolar um projeto em seguida, Natal Solidário do Rock. Então, que eles arrecadam alimentos e estão aqui presentes agora. Mas, presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha, eu vou ser isento aqui na minha fala, colegas vereadores. E aqui quem fala institucionalmente, presidente. Estou falando enquanto presidente da Comissão de Saúde da Câmara, a qual ao longo dos meus 4 mandatos, acho que 6, 7, 8 vezes eu acho, presidi essa comissão em diversos momentos. Em momentos que nós tivemos pandemia, queda de 4, 5 secretários da saúde, lutas como ampliação de 110 leitos do Hospital Geral. Enfim, nós passamos por diversos momentos. E eu venho fazer um alerta aqui na tribuna, e por isso que eu falo com a maior isenção, porque eu sei que os senhores e as senhoras têm recebido diariamente nos gabinetes demandas da comunidade, seja lá da UBS ou até da alta complexidade nos hospitais, o caos que nós estamos vivendo na nossa saúde, que não é somente aqui em Caxias esse cenário. Nós estamos observando em Porto Alegre, nós estamos observando em outros municípios. Olhando para o município de Vacaria, o prefeito, em estado de calamidade, fechou um ginásio e está botando leitos. Olhando para Porto Alegre, ele está num cabo de guerra com o Eduardo Leite e disse: ou a gente interdita tudo, ou o governo nos ajuda. Bom, mas eu não sou vereador nem de Vacaria, nem de Porto Alegre, sou vereador de Caxias do Sul. Então vamos olhar aqui para a nossa cidade. O que está sendo feito em Caxias do Sul? Eu gostaria, se alguém pudesse, numa parte, me dizer o que está sendo feito em Caxias do Sul. Não sei. Uma parte, vereador, eu digo. Já lhe concedo, vereador. E eu quero dizer o seguinte, colegas, nós estamos em estado de calamidade. O prefeito decretou estado de calamidade. Uma parte, vereador. Eu não quero profetizar e não quero agorar nada, mas nós estamos colapsando. Quando a gente estava na pandemia, tinha as bandeiras, vereador Eloy Frias. O senhor vivia, enquanto vice-prefeito, mudando as bandeiras, vermelha, preta, enfim. Eu quero dizer que nós já estamos na bandeira preta, tá? Passamos da bandeira preta. E eu, vereador Frisso, durante a pandemia, a gente via diversas situações. Mas eu vi o senhor e o prefeito Cassina, na época, estando presente nos hospitais e presente nas UPAs. Vocês estavam presentes. Não faltava leito para ninguém. Ontem nas UPAs, colegas vereadores, eu falo na UPA Zona Norte em especial, que nós estivemos lá, a Comissão de Saúde, agradeço a vereadora Andresso, o vereador Capitão Ramon, a assessoria da vereadora Estela, do Juliano, que estiveram presentes. Nós observamos um verdadeiro cenário de pânico, de guerra lá naquele espaço. Lugares onde os acompanhantes ficam, que deveriam de ficar ao lado dos acamados, principalmente os idosos, para prestar assistência àquelas pessoas com deficientes, que precisam ter cuidado para não retirar uma sonda. Não existe mais esses lugares. Uma parte, vereador. Por que não existe mais? Porque eles tentaram readaptar até 130% a ocupação dos leitos. Eles montaram um espaço comum, uma mesa e umas cadeiras, e eles ficam espiando assim lá do fundo para ver como é que está o paciente. Eles não conseguem mais ficar do lado do seu familiar. Então, colegas, nós chegamos a um estado que isso está chegando, não sei aonde vai parar. Nós estamos com cerca de 80% das UPAs sendo frequentadas hoje, tanto a Central e tanto a Zona Norte, de pessoas que poderiam e deveriam ocupar as UBSs lá nos seus bairros. E as orientações das UBSs, porque não tem profissionais médicos... Se me permite uma parte... e se dirigir até as UPAs. Nobre colega.
E não é que está faltando médicos nas UPAs, as UPAs têm os médicos. Eles chamam os médicos profissionais. Só que não conseguem desafogar, porque as pessoas chegam nas UBS, não tem profissionais, vão na UPA Central, na UPA Zona Norte. Aí ficam 4, 5 horas. Mas as UPAs é para urgência e emergência, não é para pessoa que tem uma dor de barriga, que tem febre, que tem gripe. É para média e alta complexidade, para a pessoa se direcionar depois para o hospital, se precisar. Ou fazer um tratamento e depois buscar na rede o atendimento de exames. E nós estamos num processo que as pessoas estão realmente querendo atendimento, não encontram nas UBSs, vão para as UPAs, ali ficam 4, 5 horas. Que tem as classificações verde, azul, enfim. E a maioria é verde e azul. Então, colegas, nós chegamos num momento caótico na bandeira preta da saúde em Caxias do Sul e eu não estou vendo reação. Nós estamos num estado de calamidade pública. Não sou eu que decretei, foi o prefeito. O que precisaria fazer, colegas vereadores, vereadoras e comunidade? Arma-se uma barraca ali em frente às UPAs e faz a triagem, não deixa nem as pessoas entrar. Pega o espaço lá da UX, faz um hospital de campanha. Já deveria ter sido feito. Pega o exército, Capitão Ramon, ajuda com as barracas. Ninguém vai se negar. Faça um hospital de campanha e faz a triagem. Não deixa entrar para as UPAs que está superlotando. Ah, mas é porque 70% das pessoas que estão buscando atendimento nas UPAs que não fizeram vacina. Mas o que estão fazendo? Ah, vamos fazer campanha. Gente, se os profissionais estão na UBS exaustos porque não tem mais profissionais, eu duvido que se ligar para Randon, para Marco Polo, para os Andreassa, eles não vão abrir para vacinar os funcionários. Já desafoga. Não precisa, é só botar uma caixinha térmica ali. Ninguém... Aqui, vamos na frente das escolas, os pais vão levar as crianças, vamos vacinar. Na frente dos Andreassas, na frente do Forte Atacadista, na frente do Via Em uma semana já vacinam uns 40% da população. Mas tem que ter reação, poxa vida. Ou vão ficar se lamentando, falando números na internet para a população? Eu tô de saco cheio disso aqui, gente, tá? Sou da base, mas eu tô falando de forma isenta, mas eu sinto a dor da população. Ontem uma senhora me ligou que o pai dela tá com câncer na cabeça, a cirurgia marcada para ontem no Pompeia. Sabe qual que foi a resposta do Pompeia? Tá? Ó, qual que foi a resposta? De fato, estamos com superlotação em nossas áreas e no momento estamos com 9 pacientes aguardando leito de UTI. Por isso que a cirurgia foi cancelada. Uma cirurgia, uma câncer tumor do cérebro. 9 pessoas aguardando leito de UTI. Sabe o que isso significa, comunidade? Que cirurgias serão represadas, aquelas cirurgias eletivas que já estavam marcadas para tirar uma hérnia, uma cirurgia na vesícula, um pé quebrado, vão ficar represadas, porque muitas dessas cirurgias tu precisa ter um leito de UTI disponível para fazer cirurgias. Só que esses 9 leitos de UTI são para pessoas que têm acidente, caiu de uma escada, idosos que estão fraturados e precisam, né, para fazer uma cirurgia, precisam de um leito que esteja disponível, um leito de UTI. Então já estamos desmarcando as cirurgias. Por quê? Porque só no Hospital Pompeia, 9 leitos de UTI estão faltando. E são dados. Ontem tinha 57 pessoas aguardando leitos nas UPAs em Caxias do Sul, nas duas, tanto na Central e tanto na Zona Norte. Nós não estamos mais conseguindo reverter o quadro. Então, assim, ó, o que eu sugiro? Primeiro, a vacinação é o problema, que ninguém está se vacinando? Bota esse pessoal trabalhar na frente dos Andreassas, nas escolas, já vacina um monte de gente, nas igrejas. Fala com o bispo, tenho certeza que os vovôs e vovó vão... O padre vai dizer, fala com as igrejas evangélicas, tenho certeza que o pastor, os padres vão mandar todo mundo se vacinar. Tá? Os pais de santo, todo mundo já ia, metade da cidade já está vacinada. Tá? Segundo, nós temos o IDEAS. O IDEAS é que coordena as UPAs, eles são uma organização social. Então, eles estão aptos, inclusive, a receber emendas. Tá? Nós estamos no estado de calamidade. Não fui eu, vereador Cristiano, que decretei. Foi o prefeito Adilode Domênico que decretou. Enquanto a gente está em estado de calamidade, não precisa fazer licitação para nada. É só o prefeito contratar. É só o prefeito contratar. O IDEAS está disposto, e o Gustavo foi muito receptivo e sempre é um guri legal. E que bom que nós temos o IDEAS aqui em Caxias, viu? Porque nós nunca tivemos na história diálogo aproximado, nem com a UX. Tanto diálogo como nós estamos tendo com eles, participando aqui da Câmara, atendendo os vereadores. Eles estão dispostos. Vamos fazer contratação de horas médicas nas UBS para suprir a necessidade.
Eles estão aptos a isso, estão dispostos a isso. Estão, vereadora Andressa, vereador Ramon, a fazer isso. Né? Então, nesse momento, estamos de calamidade, não precisa fazer licitação, deu deserta a adesão dos médicos no concurso, tem justificativa para contratar. O senhor foi vice-prefeito, vereador Felipe, o senhor sabe que pode isso. Bom, paralelo a isso, nós temos o Hospital Saúde que está disposto, tá, a abrir 90 leitos. Eles têm hoje 90 leitos, tudo equipado, com maca, com tudo, com luz, com água, tudo instalado. Esses 90 leitos, se não podem ser abertos de hoje para amanhã, nós temos o que? A deputada Denise, que é do PT, que é do governo Lula. Declaração de líder. Segue declaração de que líder, é do bancada governo do Lula, PDT, vereador pega a Rafael Denise Bueno. pelo braço e vai lá no Ministério da Saúde. Ah, o Ministério da Saúde não quer liberar. Compra uma barraquinha ali, uma iglu, e acampa lá na frente do Ministério da Saúde. Até o ministro não liberar os leitos, não sai de lá. É isso que tem que fazer, poxa vida. Mas tem que ter iniciativa. Se não consegue se vacinar, como é que nós vamos abrir os leitos? Então, assim, olha, não adianta dizer, e aí eu concordo com os vereadores, estão faltando 1.500 pessoas para consulta, faltam. Mas se tu não consegue se comunicar com a população, como é que as pessoas vão buscar auxílio? As pessoas estão que nem uma barata tonta perdida, não sabem quem mais procurar. Então, vamos contratar hora médica nas UBSs, vamos tentar esses 90 leitos que podem... E o senhor viu, vereador Lucas, o hospital está saudável. Pode abrir hoje 90 leitos e, dando uma reforma em alguns leitos, ampliar para mais 20 leitos. 110 leitos nós podemos abrir em Caxias do Sul. E eu entendo, né, que depois de aberto nunca mais fecha. Então, depois desse estado de calamidade, depois a gente consegue manter 110 leitos para nossa cidade. Ah, Rafael, tu acha que é fácil? Não, eu acho que é fácil pegar os servidores e botar lá no Andreassa, botar nas escolas, botar lá no Saravá, botar lá na Universal, botar lá na Igreja Católica, já vacina muita gente. E isso já resolve o problema. Um pouquinho do problema já resolve. Vou lhe pedir uma parte também. Bota uma barraca em frente às UPAs, na UX, na praça, e faz essa triagem pessoal para não se pelotar mais as UPAs. Já resolve outro problema. Mas... eu estou aqui enquanto presidente da Comissão de Saúde e falando que nós estamos colapsados na bandeira preta, pessoal. As pessoas estão morrendo esperando leito de UTI. Tá? Muitos óbitos que vocês estão vendo. Observem o obituário. Às vezes tem 20 num dia, está tendo 20 pessoas num dia. Observem, não sei o que estou falando. Pega no mês de fevereiro. E nós não entramos no estado mais caótico, e o vereador Frisso sabe disso, que foi vice-prefeito. No mês de julho até início de agosto vai ser o pior mês que tem. Nós vamos morrer gente, vai morrer gente. Vai morrer mais gente ainda por sem falta de leito. Vereador Iago, sua parte. Parabéns, sobrou pouca coisa para falar, porque o senhor foi muito bem na sua fala. Então, sobra pouca coisa para a gente falar. O que eu queria ponderar ali? A questão do IDES. Realmente está sendo muito bom o IDES. Ele nos prova, quando a gente vai lá, né, por A e B ali, nos prova que está fazendo o possível, tudo que dá ali, né? Atende mais do que o contrato prevê, né? Então, a parte dele ele vem fazendo. O que eu acho que seria uma solução, além do que o vereador Rafael falou aqui, a gente dá uma oxigenada, está na hora de mudar. A gente não tem como ter resultados diferentes com as mesmas pessoas lá. E aqui fazendo uma analogia para o futebol, que eu nem sou tão fã assim, mas o Carlo Ancelotti ali, né, que venceu a Liga dos Campeões por 5 vezes, né, tá entre os 10 maiores treinadores da história. Perguntado para ele o que ele faz para ter resultados positivos, que ele veio agora para administrar o caos da seleção brasileira. Aí ele alega que ele não entende tanto de futebol, mas ele entende de pessoas, né? E pessoas qualificadas. E ele não abre mão de vir com uma comissão técnica atuante. E o que ele explica? Que ele conduz a comissão técnica e faz essa comissão técnica produzir resultados. É a frequência, a energia dele, entendeu? Então, se a gente não tiver uma pessoa com uma energia alta, com uma frequência alta, com uma ousadia para mudar alguma coisa, né? Como foi a sua fala aqui, a ousadia, a gente só muda com a ousadia. Enquanto a gente tiver, por exemplo, a adjunta que a gente tem, ou o secretário com o pensamento antigo e pessoas lá com o pensamento mais para trás, não vai mudar, não adianta esperar resultados diferentes. E o senhor falou de outros municípios, também tem uma frase do Carlo Ancelotti: liderança pode ser aprendida, mas não imitada. Realmente, a gente traz exemplos bons, mas a gente não pode imitar um ou outro ou ficar citando números nas redes sociais, como o prefeito vem fazendo, porque não vai mudar, né? Então, eu só queria dizer que aqui, mais uma vez, deixo registrado que precisa mudar a Secretaria de Saúde, porque a gente chegou no caos. Eu tenho alguns casos aqui bem complicados que eu vou deixar para a semana que vem, aí eu vou botar no telão aqui para o pessoal ver se a gente está mentindo, está faltando com a verdade, quem está certo, quem está errado. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Capitão Ramon. Vereador Rafael Bueno, parabéns pelo seu pronunciamento, parabéns pela condução dos trabalhos na presidência da Comissão de Saúde.
Eu, como membro, fico muito feliz e satisfeito de ter o senhor lá e ver que, apesar do senhor ser da base do governo, né, a gente tem que melhorar a questão de saúde. E ontem nós tivemos um dado do Instituto Ideias que nós temos cerca de 29 mil atendimentos por mês nas UPAs. 29 mil atendimentos por mês. Destes, 80% poderiam ser atendidos nas UBS. Então, olha que dado gritante que nós temos. Fiz aqui um cálculo de padaria e cheguei à seguinte conclusão. Que se nós adicionássemos um médico 40 horas por UBS, nós conseguiríamos desafogar esse caos que hoje está instaurado nas UPAs. Por quê? O paciente ele procura a UBS. Normalmente, não tem vaga. Então, ele já se dirige para a UPA. E isso ficou como modus operandi. As pessoas já nem procuram a UBS, já vão para a UPA. A UPA fica sobrecarregada e, mesmo eles fazendo das tripas o coração, às vezes não consegue atender na brevidade que a população precisa. Então, parabéns por ter trazido esses dados, presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Daiane. Vereador Rafael Bueno, aqui acho que não podemos analisar a questão de saúde como oposição ou situação, né, base de governo ou não. A situação da saúde em Caxias do Sul está colapsada já há algum tempo e a gente vem falando sobre isso repetidas vezes aqui na Câmara de Vereadores. O que a gente precisa são atitudes diferentes. Eu assinei uma indicação no dia de ontem pedindo exatamente isso, a instalação emergencial de um hospital de campanha para enfrentamento da síndrome respiratória aguda grave em Caxias do Sul. Não adianta a gente fazer o vídeo para a rede social, dizer que estamos em situação de emergência e não termos atitudes para isso. Qual a pessoa em sã consciência em Caxias do Sul, qual o munícipe aqui que consegue, está ruim, né? Vai 11 horas da manhã e consegue uma vaga numa UBS em Caxias do Sul? Não se consegue. E isso em todas as UBSs em Caxias do Sul. A partir do horário das 9 horas não tem mais consulta. Vai fazer o quê? Vai desembocar na UPA. E daí não adianta a gente vir aqui dizer assim, UPA é para urgências e emergências. Porque as pessoas mesmo nas UBSs dizem, tá ruim? Vai para a UPA. As pessoas que estão lá na UBS, elas mesmas instruem a população a fazer isso. Então, a gente tem que ter atitudes diferentes. Com as mesmas atitudes e as mesmas pessoas, a gente não vai conseguir, infelizmente, resultados diferentes para a nossa saúde. Era isso, muito obrigado. Permite uma parte, vereador. Vereador Rafael, parabéns pela abordagem do tema. Eu também faço parte, como membro da Comissão da Saúde. De fato, é lamentável a situação que estamos passando em Caxias do Sul, estado de calamidade pública. Inclusive, hoje temos reunião do Conselho Local de Saúde lá no bairro Serrano. O secretário-geral confirmou que estará lá presente. Mais um médico pediu demissão lá. Toda quarta-feira, em média de 250 a 300 pessoas em lista de espera na fila, com chuva e não conseguem um médico. As enfermeiras técnicas são humilhadas, esculachadas, porque chega lá 30 vagas. Porque só tem uma médica. Isso não pode. Hoje estão esgotadas esses profissionais da saúde. E elas não têm culpa. Inclusive, o Geraldo está me comentando, o secretário, que foram chamados 52 médicos e, infelizmente, 24 não aceitaram trabalhar. E, inclusive, a semana passada, 3 médicos no CES pediram demissão. Então, olha o ponto que nós estamos chegando. O hospital de campanha para ontem, emergencial, tem o pátio da prefeitura aqui, ó, o estacionamento enorme. Qualquer coisa... lá no Serrano tem campo de futebol, instala lá. Na sua região aqui, vereador Rafael Bueno, tem espaço com certeza, a região norte, oeste, sul, oeste, espaço tem. Falta é atitude, que nem o senhor disse, atitude. Meu gabinete, a minha assessoria, chega a ser humilhante. As pessoas desesperadas na espera de um leito hospitalar. Inclusive, hoje é normal vocês verem carro fúnebre nas OBS buscar corpo, porque se não tem leito no hospital, vai fazer o quê? Só milagre. Então, pelo amor de Deus, atitude emergencial das pessoas competentes. Prefeito, infelizmente, temos que trabalhar urgente nessa causa. Hospital de campanha para ontem. Vereador Rafael, parabéns. Vereador. Vai lá, vereador Cláudio. Eu queria cumprimentar o senhor, primeiro pela coragem, segundo pelo conhecimento que o senhor tem da área, e eu queria relatar que a gente vê índices de comprometimento de receita no município de Caxias em 120% do planejado. Posteriormente vai fazendo cortes, nós chegamos em 100%
do valor da execução. Só que nós temos o índice de comprometimento com empréstimos em 1%, vereador Rafael. O município precisa tomar um empréstimo e começar a promover investimento, porque senão a nossa capacidade de investimento está engessada em 3%, 4%. A gente vive na mesma estrutura administrativa que nós vivíamos há 10 anos atrás e não encontramos saídas para isso. O município tem capacidade, precisa tomar um empréstimo e promover o investimento, como bem tratou o senhor. Parabéns. Vereadora Andressa. Só rapidamente, vereador, o que me preocupa é que todo mundo sabe, o senhor levantou aqui várias possibilidades, os nobres colegas também, o secretário sabe, o prefeito sabe, todo mundo sabe. O que está faltando para a secretaria tomar providências? É isso que a gente precisa perguntar. O senhor falou que já está na bandeira preta, o que mais precisa acontecer para alguma coisa ser feita na nossa cidade? Vereador Frisso. Eu resumiria, parabéns, vereador Rafael, a atual situação para momentos excepcionais, medidas excepcionais. Então, eu sei que o governo está preocupado com isso, essa questão do Hospital Saúde já vem sendo tratada há algum tempo, tá? Isso incorporaria, de fato, um grande número de leitos, né, que ajudaria a resolver o problema, mas, nesse momento, o prefeito tem que entender, não só o prefeito, o secretário, toda a equipe de governo do prefeito Adilá, que é um momento excepcional, como nós vivemos lá em 2020. Então, para um momento típico como esse, situações excepcionais também têm que ser tomadas. Então, vamos aguardando. Estamos na expectativa, né, de que o prefeito se manifeste, né, a sua equipe, no sentido de dar um caminho para enfrentamento desse momento grave que nós estamos vivendo. Obrigado, vereador. Poderia falar mais coisas, mas você Para concluir, vereador Rafael. Brevemente, vereador Rafael, lhe parabenizar pela propriedade do assunto, como vários colegas já informaram, e lembrar que nós precisamos devolver a credibilidade das UBSs, né? Por muito tempo a UBS era sinônimo de atendimento de saúde e hoje as pessoas, pela descredibilidade, vão direto à UPA. Mais uma coisa importante, Caxias, de novo o senhor mencionou isso e eu quero deixar registrado. Nós não estamos falando da saúde de Caxias, estamos falando da saúde de quase 50 cidades do nosso estado. Então, eu acho que o assunto é delicado, parabéns pelo seu conhecimento e abordagem. A gente, de novo, espera, apesar de ser base do governo, que temos boas ações e medidas aí. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente, pela tolerância. Volto a dizer, para concluir, não sou vereador de Vacaria, não sou vereador de Porto Alegre, mas essas cidades, numa pequena, maior, já tomaram providências e nós estamos no limbo. E assim, olha, presidente, meu líder do governo, peço desculpa até pela minha fala, só que ontem na UPA, o próprio diretor do IDEAS está aguardando a visita do secretário nas UPAs e ele não frequenta as UPAs. Ele está aguardando a visita dele lá na UPA Zona Norte para ver a situação que está. Não sei o que estou falando, é o próprio diretor do IDEAS. Né? Então, às vezes, sair do ar-condicionado, do cafezinho e ver a realidade da população vale muito a pena. Presidente, e eu peço ao senhor, se a gente puder, convocar a deputada Denise para uma agenda com o ministro, o quanto antes do ministro da Saúde, e também o Geraldo e o prefeito, para que a gente possa viabilizar a abertura desses leitos no Hospital Saúde. Esse é meu apelo para o senhor. Muito obrigado, presidente, colegas vereadores. Vereador Rafael, nós temos uma ida, já anuncio, temos uma ida